Graça e paz. Certamente você já falou na sua vida, ou pensou, não aguento mais. Vivemos situações difíceis. Hoje, na nossa caminhada, nós vamos ministrar em Atos capítulo 23, só um verso 11. A situação do apóstolo Paulo aqui era uma situação caótica. Ele tinha consciência, ele já havia dito que ele estava preparado não só para ser preso, sofrer, mas também para morrer. Ele disse: estou pronto. E aqui, nesse capítulo, nós vemos os religiosos, invejosos, fazendo uma conspiração. E chegaram a prometer entre si que enquanto Paulo não morresse, eles não comeriam. Então, esse quadro da vida de Paulo é um quadro muito difícil. E é o quadro que nós temos vivido nos nossos dias. E o que fazer? Não é? Normalmente, a gente é tentado, ou pelo menos vem na nossa cabeça, em recuar, não é? Em deixar a situação e abandonar aquele momento e tentar fugir. Ou então entra um desânimo dentro do nosso coração. Em vez de enfrentarmos a batalha com coragem, há uma tendência de ficar desanimado, não é? E muitos desistem, simplesmente desistem. Eu creio que se você está aqui nesta manhã de muito frio, é porque você não tem desistido. E o convite de Jesus para nós é: não desistam, vamos seguir em frente. Não é? A Bíblia, ela adverte que os últimos dias serão dias difíceis. O nosso Deus não nos engana. E nós estamos vivendo nesses dias. E aqui nós vamos ver neste versículo como que Jesus fortaleceu a Paulo. O que eu preciso, o que você está precisando hoje, neste dia, neste tempo específico que você, que eu, que nós estamos vivendo. Vamos orar? Papai, a tua palavra, ela é tremenda. Ela é maravilhosa, ela é rica. E nós queremos pedir ao Espírito Santo, crava com fogo essas palavras nos nossos corações. Entregamos, Senhor Deus, esse tempo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vou ler o versículo 11 de Atos, capítulo 23. Na noite seguinte, depois eles queriam pegar Paulo, destruir, destroçar Paulo. Na noite seguinte, ele está preso. O Senhor, Deus, Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Um versículo que muitas vezes pode passar até desapercebido no meio da leitura. Mas esse versículo vai fazer toda a diferença na vida de Paulo, naquilo que está por vir. E este mesmo versículo Deus traz para nós nesta manhã, para que a gente possa aprender nesta situação e possamos juntos viver esta palavra em nome de Jesus. Como Jesus fortaleceu Paulo? Em primeiro lugar, diz ali, na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. Então Jesus, ele vai fortalecer Paulo estando ao lado de Paulo. Que coisa maravilhosa. Jesus, escute bem, nunca nos abandona. Amém. Ele disse, quando estava se despedindo do tempo dele aqui na terra, ele disse que estaria conosco todos os dias, até o final, até a consumação. Ele está conosco. Paulo está numa situação difícil. Por quê? Porque ele estava pregando o verdadeiro evangelho. Ele estava anunciando a Cristo Jesus. E por isso ele se encontrava naquela situação. E Jesus vem
e Jesus se coloca ao lado dele. Os nossos olhos naturais não veem, mas a nossa fé garante: Jesus está conosco. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Então repita comigo assim: Jesus está do meu lado. Fale para a pessoa que está ao teu lado, fale assim: Jesus também está ao teu lado. Aleluia. A segunda coisa que nós vemos nesse versículo é o encorajamento que Jesus faz a Paulo. Jesus disse para ele: coragem. Coragem. Essa palavra também pode ser traduzida por tenha ânimo. Sabe, naqueles momentos difíceis, o medo vem, não é verdade? Muitas vezes nós nos acovardamos diante de uma situação, mas Jesus está dizendo: coragem. Coragem não é você não sentir medo, você sente o medo, mas é você enfrentar o medo, é enfrentar a situação. Coragem. Aqui diz assim, que Jesus disse, nós ouvimos muitas vozes, existem muitas vozes nesse mundo. Existe a voz da nossa alma, da nossa velha natureza, que diz assim, lá no nosso interior: não vai dar, você não vai conseguir, desista, pare com tudo. Não ouça essa voz. Existem vozes de pessoas que nos cercam, como a mulher de Jó, que estamos lendo também, que disse para ele: abandone esse Deus. Existem pessoas que estão ali do nosso lado, que são pessimistas, que olham a situação, a circunstância que estamos vivendo e falam assim: não vai dar, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Tem pessoas ao nosso redor que batem nas nossas costas, que parecem ser amigas, estão sendo usadas pelo diabo para tentar trazer o medo, o desânimo. Não vamos ouvir essas vozes. Vamos ouvir o que Jesus está dizendo. E Jesus está dizendo o quê? Coragem. Amém. Coragem. Tenham ânimo, sigam em frente. A batalha é difícil, mas a vitória está garantida, porque lá na cruz do Calvário, Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. E nós devemos nos encher dessa coragem. Então, o que Jesus fez para encorajar Paulo? Primeiro, ficou ali, se colocou ao lado dele. Segundo, disse, falou, essa palavra de ordem: coragem, coragem, coragem. E a terceira coisa, Paulo disse assim: pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo, ele aponta o caminho, Jesus aponta o caminho para Paulo. Assim como você tem testemunhado, e eu lembro de Atos 1:8, Jesus disse: sereis minha testemunha ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Roma é os confins da terra para Paulo. E Jesus está dizendo: assim como você tem pregado, tem testemunhado, tem ensinado acerca do reino, você também vai chegar lá em Roma. Então nós precisamos entender que o ministério das nossas vidas é dado por Deus. Muitas vezes Deus manda, vai para outro lugar. Muitas vezes Deus diz, fica aonde você está. Mas continua o teu ministério, continua pregando o Evangelho. E se Jesus falou, você tem alguma dúvida de que vai acontecer? Nós não sabemos muitas vezes como Jesus vai fazer, mas nós sabemos que Ele vai fazer. Por isso, nós podemos ter paz no coração. Muitas vezes nós, pais, não é? A gente fica ali preocupado com os nossos filhos. Estamos lendo ali a situação de Davi.
Quando Absalão morre, mesmo Absalão se revoltando contra o pai, nós vemos o coração do pai ali triste porque o filho morreu. E muitas vezes nós pais não estamos mais preocupados com a nossa vida, porque nós já estamos ali na reta final, mas vem na nossa cabeça, não é verdade? O que vai ser dos nossos filhos? Mas nós podemos confiá-los na mão desse Deus. O que nós precisamos fazer é continuar a obra que Deus, que Jesus tem colocado em nossas mãos. Nós somos imortais, até que todo o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém. Nada vai tirar a nossa vida. Nós vamos chegar até o final. E nós cremos que os nossos descendentes também. Amém? Amém? Então nós vemos aqui, de uma maneira muito simples, a riqueza desse versículo. Na noite seguinte, primeira coisa, Jesus se colocou ao lado de Paulo. A segunda coisa, Jesus encorajou a Paulo. E a terceira coisa, Jesus enviou a Paulo. A mesma coisa para a minha vida e para a tua vida. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu estou do seu lado. Eu vou acompanhá-lo até o final dos tempos. Eu vou estar com você. Eu vou estar no seu casamento, eu vou estar na sua família. Eu vou estar com os teus filhos. Segunda coisa, vamos ouvir Jesus falando para nós: coragem, coragem, coragem. Ah, mas a situação está difícil, coragem. Mas a enfermidade é mortal, coragem. Mas a situação financeira está caótica, coragem. Coragem. Ele está dizendo isso para nós hoje. Não é porque nós somos fortes, é porque Ele é forte. Não é porque nós temos a sabedoria para enfrentar, é porque Ele é a sabedoria. Não é porque nós nos colocamos no ringue da vida contra o diabo e vamos vencê-lo, não, é porque Ele já venceu. E vamos ouvir Ele dando as instruções. Paulo, você vai chegar em Roma. Irmão, irmã, você vai chegar no destino final. Nada nesse mundo vai bloquear a ação desse Deus vivo sobre a tua vida. Ali em Efésios, para concluir, capítulo 3, verso 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muito mais. Jesus, através do Espírito Santo, vai fazer na minha vida, na sua vida, muito mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos. Nós somos limitados até nisso, mas Ele não é limitado. Ele está comigo, Ele está com você. Você está precisando do encorajamento nesta manhã? Você está precisando da presença de Jesus ao teu lado? Você precisa de um direcionamento de Jesus para a tua vida? Ele está falando para você agora isso. Eu estou do teu lado. Tenha coragem. E Ele vai dizer o que fazer no tempo certo. Ele é Jesus. Vamos orar? Senhor, olhamos a vida de Paulo, a situação em que ele vivia. Tantas coisas aconteceram com aquele apóstolo que tinha no coração um único desejo:
fazer o nome de Jesus conhecido a todas as nações. E isso tornou o inimigo número 1 do inferno, mas o amigo de Jesus que não temia nada. Senhor Jesus, o Senhor sabia o momento certo que o Senhor devia se manifestar a ele. Sabemos que o Senhor está se manifestando a nós nesta manhã, da mesma maneira, prometendo a tua presença, o teu amor, o teu consolo, dando uma palavra de encorajamento e de ordem para nos encher de coragem. Os dias são maus, mas a nossa coragem, dada pelo Senhor, nos fará caminhar. E também, Senhor, o Senhor tem nos dado palavras acerca do ministério, acerca do que fazer nas nossas vidas. Dá-nos um coração obediente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.